está ministrando aqui nessa igreja maravilhosa. Pode se assentar, em nome de Jesus. Sempre uma honra, foi uma honra estar aqui das outras vezes e dessa vez também é uma honra. Quero orar apresentando essa palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração e pede o Espírito Santo agora para falar com você. Fala: Espírito Santo, que essa palavra seja para mim, que essa palavra seja a resposta que eu preciso, que essa palavra seja aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu gerei com o Senhor. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é verdadeira sobre nós. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações, Senhor Deus, como uma espada de dois gumes, Senhor, penetrando o mais íntimo do nosso ser e transformando tudo que tem dentro de nós, Senhor. Senhor Deus, eu me diminuo para que o Senhor cresça aqui, eu te dou liberdade. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse ambiente que já foi posto e que a tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar a nossa mente. Desde já, leva a nossa mente cativa ao trono da graça. Que nós possamos, Senhor Deus, alinhar os nossos corações com o coração do Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Quem ama a palavra de Deus, dá um aplauso. Aleluia. Eu creio que aqui a maior parte aqui já conhece a minha esposa, né? Nós somos missionários na igreja do Cabana atualmente. Nós estamos ali pastoreando essa igreja maravilhosa. Hoje nós temos um homem de Deus pregando lá e hoje a gente está aqui cumprindo a missão, um desafio do pastor, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 5, versículo 23. Jó, capítulo 5, versículo 23. Eu quero começar minha palavra em cima desse livro. Jó, capítulo 5, versículo 23. Isso, está aqui. Porque está falando o seguinte: porque até com pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo, e saberás que a paz é a tua tenda, e percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás que também se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como erva da terra. Vamos parar aqui. Aqui é uma promessa de Deus. Deus está dando uma promessa para Jó. Deus está falando para Jó: olha, assim como as pedras do campo será a minha aliança com você. Assim como você está vendo essa erva do campo, assim vão ser as bênçãos que eu vou te dar. Assim como você hoje está encontrando a verdadeira paz, essa paz vai se estender sobre os seus descendentes, sobre a sua vida, sobre a sua posteridade. Aqui Deus está dando uma promessa para Jó. Aqui Deus está falando para Jó aquilo que Deus iria fazer na vida dele. E é interessante que no versículo 24 ele fala: saberás que a paz estará sobre a sua tenda, e percorrerá sobre toda a sua possessão, e nada te faltará. Saberás também que ele multiplicará a tua descendência, a tua posteridade. Mas se você for ler, eu acredito que todos aqui já escutaram a história de Jó, tudo que Jó já passou, toda a história de vida de Jó ter perdido tudo, ter perdido os seus filhos, ter perdido a sua riqueza, ter perdido a sua casa, ter perdido os seus bens, ter perdido os seus animais. Uma palavra dessa vinda de Deus para Jó era uma palavra que muitas vezes traria uma realidade diferente dentro do coração de Jó. Porque muitas vezes, quando estamos em momentos ruins da nossa vida, muitas vezes a última coisa que a gente pensa é em algo que traga esperança dentro de nós. Muitas vezes a última coisa que a gente pensa é que Deus fará algo nas nossas vidas. Na maior parte das vezes a gente pensa assim: Deus me esqueceu, Deus esqueceu de mim, Deus está me punindo, o inimigo se levantou contra a minha vida, e por isso que as coisas estão tão ruins. E Jó, ele vem de uma vida recorrente, onde ele estava passando por situações difíceis. Porque você imagina só, uma pessoa passar por tantas perdas em um espaço tão curto de tempo.
Primeiro, a palavra de Deus fala que os filhos de Jó estavam reunidos ali na casa dos seus irmãos, e veio um vento do oeste para o leste e derrubou a casa. E ali onde os filhos de Jó estavam, a casa caiu e eles morreram. Perdeu os seus filhos. E ali a palavra de Deus fala que logo após vem um outro mensageiro falando que os seus animais, os seus bens tinham sido tomados. Eles morreram. E essa palavra de Deus vem para Jó numa pior fase da vida dele, numa pior fase da vida daquele homem, onde ele verdadeiramente podia olhar para ele mesmo e falar: eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, é melhor que eu morresse, é melhor que a minha vida terminasse agora, é melhor que findasse agora, porque tudo que Jó tinha construído na sua vida tinha sido perdido com o passar do tempo. O inimigo toca na vida de Jó, toca na família dele, toca em tudo que ele tinha, e ele perde tudo. Mas essa palavra de Deus, onde Deus fala, porque assim como as pedras do campo, será a sua aliança, e os seus animais viverão em paz. É Deus falando para Jó: olha, Jó, não acabou não, a realidade não é essa que eu tenho para você, a história que está sendo escrita sobre a sua vida não terminou aqui, é só uma vírgula. E muitas vezes a gente se depara por situações assim como essa de Jó, onde a gente fala assim: meu Deus, eu não tenho mais nada para perder, eu já perdi, tudo que eu construí até hoje acabou, tudo que eu estava com esperança de acontecer já não tem mais esperança, já não tem mais recurso, já não tem mais tempo, já não tem mais nada. E muitas vezes a gente fica desesperançoso, muitas vezes a gente fica triste, amargurado, muitas vezes desmotivado. Muitas vezes a gente entra em cultos como esse com a nossa fé baixa, com a nossa expectativa pequena perante Deus, porque muitas vezes a gente foi perdendo a nossa força com o passar do tempo, ainda mais quando se trata na reta final do ano, né, gente? Reta final do ano, o ano já está acabando, e talvez a expectativa que você tinha de Deus ter feito algo na sua vida, hoje já não é mais a mesma. Quando você começou a orar no dia 1º de janeiro, colocando a sua vida diante de Deus, falando: Senhor, esse vai ser o meu ano, esse vai ser o ano do meu milagre, esse vai ser o ano da minha conquista, esse vai ser o melhor ano da minha vida. E com o passar do tempo a gente fica assim, chateado, para baixo. Eu imagino que Jó, ao receber essa palavra de Deus, essa promessa de Deus, não ficou com tanta expectativa, não ficou tão alegre, porque afinal de contas ele já tinha perdido tudo. Mas quando Deus, querido, fala algo para nós, querido, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Toda palavra que Deus entrega para nós, toda promessa que Deus já entregou para você, seja hoje ou seja no dia da sua conversão, querido, ela vai se cumprir em nome de Jesus. E eu quero te falar uma coisa, querido: Deus tem o cuidado com pessoas que decidem andar pelo caminho do Evangelho. Deus, Ele tem um cuidado diferente com pessoas que têm aliança com Ele. E quando Deus cita no versículo 23, porque até com pedras do campo você verás a tua aliança, era Deus falando para Jó: olha, Jó, a minha aliança ela não foi quebrada com você, as promessas que eu tinha sobre a sua vida, aquilo que eu tinha ao seu respeito não mudou. Porque afinal de contas, quando Satanás chega até Deus ali e questiona Deus e fala: ele é assim porque você abençoou tudo isso, Deus vira para Satanás e fala: aquele homem é reto, aquele homem é íntegro, aquele homem tem um coração resolvido, aquele homem tem um coração no altar, ele está no Evangelho, ele segue os meus mandamentos. E por isso Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, e no intuito de Jó verdadeiramente ser aprovado, porque em todas as provações, querido, em todos os momentos da nossa vida, sejam bons ou sejam ruins, nós temos a oportunidade de ser aprovado ou reprovado. E Jó, ele passou por tudo isso, por uma provação, por um momento de dificuldade, mas Deus, querido, Ele tem um cuidado com aqueles que estão caminhando no Evangelho. E que cuidado que foi esse? Deus falou com Satanás: então vai, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Você não pode tirar a vida dele, você não pode tirar aquilo que eu mesmo dei. Sabe por quê, querido? Aquilo que Deus te deu, Satanás não pode te tomar.
Satanás não pode tocar na sua vida se Deus não permitir que ele toque. E por isso que eu falo mais uma vez, querido, Deus tem um cuidado com pessoas que decidem andar pelo caminho do Evangelho. E eu te falo, querido, nós precisamos tomar essa decisão todos os dias, de andar no Evangelho, de andar no caminho, de andar debaixo da obediência de Deus, porque é essa obediência, é esse caminho que nos livra das mãos do inimigo. A mão do Senhor está estendida sobre aqueles que estão debaixo da presença de Deus. Você sempre vai ver a palavra de Deus nos mostrando a bondade e a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Você sempre vai ver Deus conservando a vida daqueles que entregaram a sua vida por amor a Cristo. E eu não digo, querido, de você não passar por situações difíceis, mas eu digo em ter Deus com você em todas as situações da sua vida, até mesmo as piores e as melhores, mesmo que seja, pode aplaudir o Senhor. Mesmo que seja em momentos onde você fala assim, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo comigo? Agora eu já não tenho mais motivo nenhum, agora eu já perdi tudo, como que vai ser o meu futuro, querido? A palavra que Deus te deu, volta a dizer, ela vai se cumprir. A promessa que Deus tem para a sua vida, volta a dizer, ela vai se cumprir. O inimigo, ele não pode roubar o propósito a qual Deus tem para fazer sobre a sua vida. E o propósito de Deus na vida de Jó era usar Jó como alguém que deveria ser um instrumento de força, um motivo de aquela pessoa, ela pode ser usada como referência. Jó pode ser usado como um testemunho. E muitas vezes, querido, momentos da nossa vida onde a gente passa situações onde a gente não queria, pense nisso que eu vou te falar agora. Muitas vezes é Deus querendo usar você como um testemunho vivo do poder de Deus. Muitas vezes é isso que Deus faz. Muitas vezes Deus pega aqueles que verdadeiramente estão caminhando no propósito, no Evangelho. Não é porque Deus tem prazer que nós venhamos sofrer, querido, é porque Deus tem prazer em honrar aqueles que são fiéis. Deus tem prazer em exaltar aqueles que verdadeiramente exaltam o nome de Deus até nos momentos ruins. Porque Jó, no pior momento da vida dele, ele vira para sua mulher e fala: pelado do ventre da minha mãe eu nasci, e pelado também eu posso morrer. Se Deus me deu tudo, Ele pode tirar tudo. Louvado e glorificado seja o meu Deus. E eu te pergunto, querido, nas piores fases da sua vida, quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as palavras que saem de dentro do seu coração? Porque muitas vezes a gente não fala. Muitas vezes está ali guardado dentro de nós, querido, mas eu quero te desafiar a olhar para a sua vida, para os momentos a qual você tem passado e enxergar que Deus, Ele não muda em momentos da nossa vida. As promessas de Deus, elas não se perdem com o passar do tempo. O que Deus começou a fazer nas nossas vidas, Ele há de cumprir. Quero ouvir um amém? Amém. Só, querido, o que faz com que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, querido, é o quanto eu me mantenho firme e com a promessa viva dentro de mim. Porque Jó podia muito bem falar assim: não, chega, eu não quero mais buscar a Deus porque eu já perdi tudo. Eu não quero mais, a minha mulher está certa, eu tenho que morrer mesmo, porque é melhor que eu morra porque eu já perdi tudo. Era melhor Jó, ele podia muito bem ter falado: não, é melhor eu abandonar tudo, eu não vou estar mais na igreja, eu não quero mais estar passando por essa circunstância da minha vida, porque isso só me causa dor. Toda vez que eu passo por um caminho que eu passava com os meus filhos, eu vou lembrar, aquilo vai doer em mim, aquela sensação ruim vai vir sobre a minha vida. Mas não, Jó se manteve firme. Jó se manteve na aliança. Jó se manteve na posição que Deus queria que ele estivesse. E todas as vezes, querido, que eu estou na posição que Deus me chamou para estar, querido, eu estou sendo guardado por Deus. Por isso você vê Satanás tocando na vida de Jó, mas não tirando a vida dele. Eu imagino só dentro desse contexto bíblico, analisando ali no conceito teológico, Satanás esperando só um deslize de Jó para matar ele. Satanás só esperando uma oportunidade. Está vendo lá? Eu não falei que ele ia blasfemar? Não falei que ele ia errar? Agora eu vou tomar a vida dele. Agora eu vou matar. Agora eu vou roubar. Agora eu vou destruir. Eu imagino Satanás esperando. Não, ele vai errar.
ele vai blasfemar, ele vai abandonar a posição, ele vai sair debaixo da proteção de Deus, porque enquanto ele está debaixo da proteção de Deus, eu não posso tomar, mas se ele sair, ele está ferrado, ele está ferrado. E é isso que Satanás espera, querido, de mim e de você, que nos momentos de dificuldade a gente venha sair debaixo da mão de Deus, a gente venha sair debaixo do lugar da nossa proteção, querido, porque o lugar da sua missão te guarda, o lugar onde Deus te plantou, o lugar onde Deus te chamou, o lugar onde Deus te resgatou, é o lugar onde Deus guarda você e impede o inimigo de tocar na sua vida. O inimigo, ele pode até te provar, mas com o intuito de Deus te promover, porque você vê Jó depois sendo promovido pelo próprio Deus, você vê Jó sendo promovido pelo próprio Senhor. Satanás foi um instrumento de Deus na vida de Jó, para levar Jó para um patamar ainda maior de dependência, de confiança, de fé e de relacionamento com Deus. Você vê no decorrer da história, depois de Jó ter passado por tudo isso, Jó sendo usado como instrumento de Deus para curar pessoas, para liderar pessoas. Você vê Jó orando por pessoas, mas você imagina só, e eu te desafio ainda a pensar ainda mais, querido, quantos que em momentos difíceis da sua vida, em momentos de provação, em momentos onde muitas vezes o inimigo apertou essa pessoa desistiu, essa pessoa esqueceu da promessa, essa pessoa deixou de lado aquilo que Deus falou com ela e saiu da proteção de Deus, o inimigo acabou roubando essa pessoa. O inimigo acabou tirando essa pessoa da igreja, o inimigo acabou tirando essa pessoa do propósito. Era um grande homem de Deus, era uma grande mulher de Deus, mas aí o inimigo conseguiu tirar ela do lugar, mas aí o Satanás conseguiu tirar essa pessoa do lugar, porque Salmos 91, abre para mim, Salmos 91, versículo 1, está falando o seguinte, do 1 ao 7, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com tuas penas e sobre as tuas asas estarás seguro, e a sua verdade é paves, o escudo, ou é um escudo, não te assustará do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas, querido, o segredo está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que Salmos está falando? Aquele que permanece na provação, aquele que não dá lugar para o inimigo num momento difícil da sua vida, aquele que verdadeiramente não se curva aos prazeres dessa terra, aquele que verdadeiramente pode até estar passando por momentos ruins da sua vida, mas vai permanecer fiel. Esse vai encontrar descanso, esse vai encontrar abrigo, esse vai encontrar proteção, esse vai encontrar refúgio, esse vai encontrar o próprio Deus com ele. Porque, querido, a proteção de Deus, querido, está sobre aqueles que permanecem no lugar onde Deus está. A proteção e a mão de Deus está sobre aqueles que verdadeiramente decidem estar debaixo da mão de Deus. Porque Deus, querido, Ele não tira a sua mão sobre a sua vida, Ele não tira. A palavra de Deus diz que o Senhor não é um Deus que recolhe as suas mãos, mas Ele é um Deus abençoador e misericordioso. Mas nós, muitas vezes, saímos debaixo da mão do Senhor. Muitas vezes nós, com o interesse de cuidar da nossa própria vida, de tomar as nossas próprias atitudes, de fazer o que bem entendemos e queremos, por conta de frustrações da nossa vida, em momentos ruins, assim como Jó passou, muitas vezes saímos da proteção de Deus, saímos debaixo da mão do nosso Senhor, debaixo da mão daquele que nos protege. Porque muitas vezes a gente escuta das pessoas falar assim: ah, mas a minha vida está tão difícil, a minha vida está tão atribulada, minha casa está tudo desorganizada, as coisas estão tudo ruim, eu estou até na igreja, mas parece que eu não estou. Mas a palavra de Deus faz menção no Evangelho, o Evangelho da paz.
O evangelho de Deus é o evangelho da paz. A mão de Deus é a mão que nos esconde. A vontade de Deus é que nós venhamos estar guardados por Ele. Mas às vezes você me pergunta assim: mas missionário, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por muitas coisas da minha vida e as coisas estão acontecendo, querido? Duas coisas. A primeira coisa, Deus pode estar querendo se manifestar na sua vida com honra e glória e usar você de testemunho, ou talvez você saiu debaixo da mão de Deus. Porque só tem essas duas coisas: ou você está sendo forjado por Deus como um testemunho de Deus, e no final Deus vai te honrar, ou talvez você em algum momento você se curvou às emoções, em algum momento você se curvou às circunstâncias, em algum momento você decidiu fazer alguma coisa que Deus não queria e saiu debaixo da proteção de Deus. Por isso que o inimigo está tocando, por isso que o inimigo está fazendo alguma coisa, por isso que o inimigo está se levantando sobre a sua vida. Porque o evangelho do Senhor, querido, é o evangelho da paz, é o evangelho que nos guarda, é o evangelho que guarda a nossa posteridade, que abençoa a nossa casa, que abençoa os nossos animais. Essa foi a promessa de Deus para Jó. Foi isso que Deus falou para Jó: olha, você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, tudo que você está vivendo não é nada do que eu tenho para você. E muitas vezes a gente não vê dessa forma. Muitas vezes no pior momento da nossa vida a gente decide fazer alguma coisa, né? Quem no pior momento da sua vida você ficou pensando assim: o que eu faço para mudar essa situação? O que eu faço? Eu preciso tomar uma atitude. Quem já pensou assim? Na pior fase da sua vida você falou: não dá para continuar desse jeito, não dá para continuar fazendo isso, não dá para continuar, porque isso é um instinto nosso. Muitas vezes é isso que nós queremos fazer. Nas piores fases da nossa vida a gente quer tomar uma atitude. Só que muitas vezes, querido, essa atitude, ao invés de tomarmos ela, de buscar a direção de Deus, a gente toma essa atitude na força, na raça. E muitas vezes a gente acaba saindo da proteção de Deus. E eu quero te falar uma coisa, querido: a melhor forma de guardar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus bens, é trazendo o princípio de Deus para dentro da sua casa. A melhor forma. Porque Deus, Ele é o único guardião sobre todas as coisas. Deus, Ele é o único que pode dar ordens no mundo espiritual ao seu favor. Ele é o único que pode guardar a sua vida ao ponto do inimigo não poder tocar na sua vida, assim como foi com Jó. Deus, Ele permitiu Satanás tocar na vida da família dele, permitiu tocar nos seus bens, mas na vida dele, Deus não permitiu Satanás tirar. E muitas vezes a gente gasta muito tempo nessa terra aqui, procurando guardar a nossa casa, procurando construir uma vida financeira bem sucedida, querendo construir coisas relevantes. Não é nada de errado isso. Pelo contrário, eu te incentivo a buscar crescer todos os dias, porque Deus, Ele nos dá a oportunidade de provar o melhor dessa terra, mas só prova do melhor dessa terra aquele que busca. É normal, não cai dos céus da noite para o dia. A nossa vida é uma vida construída. Tudo que nós temos aqui nessa terra é algo construído, mas é melhor construir no Senhor, querido. É melhor você construir com Deus sendo a sua base, porque em Salmos 127, versículo 1 ao 3, fala que em vão edifica o trabalhador a sua casa, se o próprio Senhor não edificar. Se o próprio Deus não guardar a nossa casa, querido, em vão nós guardamos, em vão nós gastamos o nosso tempo, em vão nós fazemos coisas aqui nessa terra para poder tentar proteger. Você imagina só, eu te desafio, você se colocando agora no lugar de Jó, perdendo tudo ali num espaço curto de tempo. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude, você vendo a sua vida indo de mal a pior fase da sua vida sendo inaugurada? O que você faria? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ser pegos de surpresa, não é verdade? Muitas vezes nós não estamos assim. Mas, querido, nós precisamos entender, querido, que não tem pessoa melhor ou autoridade melhor para cuidar da nossa casa senão o nosso Deus. Senão aquele que não dorme, senão aquele que não erra, senão aquele que não vacila, senão aquele que pode dar a ordem aos anjos dele ao nosso favor.
Porque em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. Em vão nós gastamos o nosso tempo aqui nessa terra se nós não fizermos primeiro aquilo que Deus está nos mostrando e nos direcionando. Porque, querido, até a sua família foi Deus quem te deu. Não tem pessoa melhor para cuidar dela senão aquele que te criou. Muitas vezes nós ficamos iludidos, gastando o nosso tempo, as nossas forças, querendo fazer o de melhor para a nossa vida. Eu acredito que essa seja o principal motivo de nós sermos quem nós somos, é querer o melhor para a nossa casa. Porque na maioria das vezes a gente faz, não é por nós mesmos. Quem já orou por alguém precisando de oração aqui? Quem já orou pela sua família, por alguém falando assim, não sou eu que estou precisando, coitado. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente ministra uma palavra, a gente dá uma palavra de consolo, a gente está numa fase da nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, e a gente encontra forças onde não tem, né? Só, querido, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas não se limita em momentos assim. O que Deus tem para fazer em nós não se limita. Porque muitas vezes, querido, a gente quer cuidar, a gente quer guardar, a gente quer zelar, querido, mas muitas vezes somos nós que estamos precisando do cuidado, do amor, do zelo de Deus, da proteção de Deus. Mas, querido, não tem como você estar debaixo da proteção, da guarda de Deus, se você não se colocar na proteção, se você não se colocar debaixo da guarda de Deus, se você verdadeiramente não sair daquela posição de autoridade, de comando da sua vida e se assentar debaixo das mãos de Deus e pedir socorro muitas vezes, e falar com o Senhor, Senhor, eu estou precisando do Senhor. Porque, querido, muitas vezes o que a gente mais faz é se assentar para ensinar, mas aquele que não assenta para ouvir, querido, não é digno de ficar de pé para ensinar. E nós precisamos trazer isso forte para a nossa vida. Nós precisamos entender, querido, que se o Senhor não estiver conosco nas nossas batalhas, nas nossas aflições, querido, nós não vamos conseguir vencê-las, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo. Mas, querido, nós precisamos entender que o caminho que nós ensinamos para um discípulo, para uma pessoa que está lá fora, é o mesmo que nós precisamos percorrer. O caminho, a direção que nós damos para alguém é a mesma que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente fala com as pessoas, querido, você precisa estar no altar, você precisa estar debaixo da mão de Deus. E eu te pergunto, e nós? Estamos no altar, e nós estamos debaixo da mão de Deus, e nós estamos com o nosso coração alinhado com o Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que pode nos guardar de todo mal, todos os dias. E olha para você ver que interessante, Jó capítulo 5, versículo 8, volta lá. Aqui Eliafaz, um amigo de Jó, ele dá um conselho para Jó, ele fala o seguinte, olha, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, né, ou indescritíveis, maravilhas, que não se podem contar. Olha para você ver como que o reino de Deus, como que o evangelho é maravilhoso. Deus faz uma menção para Jó, como se Jó fosse um homem reto, obediente, íntegro, um homem íntimo de Deus, vamos falar assim. Jó era íntimo de Deus, Jó sabia quem Deus era, Jó sabia o poder que Deus tinha, não é à toa que Jó não negocia. Mas o amigo de Jó teve que falar para ele, olha Jó, a sua situação é tão difícil, que ninguém pode te ajudar. Eu, como seu amigo, eu não posso te ajudar não, mas a única coisa que eu posso te falar é o seguinte, olha, Jó, se eu fosse você, eu me voltaria até Deus. Se eu fosse você, eu buscaria ao Senhor, o único que pode fazer coisas que você não pode imaginar na sua vida.
Se eu fosse você, Jó, eu buscaria se voltar para Deus e apresentaria a sua causa diante de Deus. Por que esse homem vira para Jó e fala isso? Você já se perguntou isso? Sabe por quê? Porque num momento da vida de Jó, Jó quebra uma aliança com Deus. Jó, ele não blasfema contra Deus. Jó, ele não passa por essa situação, por esse contexto na sua vida como um todo, simplesmente porque Deus escolheu Jó no meio de muitos para passar por tudo aquilo. Mas que se você for ler no contexto, na verdade eu acho que eu vou ler. Coloca para mim Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E nasceram-se 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal a qual estava sobre o seu serviço, que este homem era maior do que todos no Oriente. Versículo 4. E os seus filhos iam à casa de uns aos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e eles comeram e beberam com eles. E decorrido ao turno de dias nos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, e levava-lhes de madrugada e oferecia um holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez eles tenham pecado aos meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Agora eu quero junto com você fazer uma análise teológica nesse momento aqui. Numa festa, essa festa acontecia de tempos em tempos ali, onde os seus irmãos, os filhos de Jó ali se juntavam ali, eles comiam, repete comigo, comiam e bebiam. Dias, eles ficavam dias fazendo isso. Agora você pensa comigo, numa festa, onde tem bebida e comida durante dias, e a pessoa está ali dançando, comendo e bebendo. Essa pessoa, ela vai ter um tempo para poder buscar a Deus, gente? Não vai ter. Essa pessoa vai ter um tempo para poder orar e ler a palavra, gente? Pelo contrário, quando o álcool sobe, o que acontece? Nada que provém de Deus, nada que agrada ao Senhor. E aqui eu imagino que numa festa, onde tinha bebidas, onde tinha comida, onde tinha mulheres e onde tinha homens ali, o que acontecia, gente? Não precisa falar, é só você pensar. Coisa errada, não é verdade? Coisa que não agrada ao Senhor. Mas o interessante é que no versículo 4 em diante fala que Jó juntava os seus filhos e oferecia um sacrifício constantemente ali pelos seus filhos, caso eles tivessem pecado. Mas dentro de um raciocínio como esse que eu acabei de falar, era possível acontecer o pecado ou era inevitável acontecer o pecado? Inevitável. Porque onde tem bebida, onde tem festa, onde tem homem, onde tem mulher, onde não tem a presença de Deus, vai acontecer coisa errada. Mas o erro de Jó, querido, não foi não se posicionar como um pai nesse momento. Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, mas o que Deus esperava de Jó era um posicionamento como pai, ensinando eles o caminho certo. Era corrigindo eles, falando: não, acabou essa festa, acabou essa coisa, porque isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não é a vontade de Deus, isso aqui não é o que Deus nos ensinou, essa não é a nossa forma. E se você for analisar, continuando analisando esse contexto, você vai ver que Deus permite Satanás começar tocando na vida de quem? Dos filhos. Porque Jó tinha uma aliança, e por isso Satanás não pôde tocar na sua vida, mas os seus filhos não tinham. Os filhos de Jó não tinham uma aliança com Deus, os filhos de Jó não tinham o temor que Jó tinha com Deus, com o altar, com a presença de Deus. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido coisas como essa. Muitas vezes você já leu esse livro de Jó pensando assim: nossa, Jó foi um coitado,
passou por tudo isso sem não merecer nada, passou por tudo isso porque Satanás tocou na vida dele. Mas muitas vezes, querido, o que nós passamos são consequências de atitude que nós tomamos, de sair debaixo da obediência de Deus, de sair debaixo da direção que Deus espera para nós, para a nossa vida, onde muitas vezes querendo acertar, porque Jó não teve uma atitude errada, vamos dizer assim. Pelo contrário, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele pensava, se eles estivessem em pecado, eu estou oferecendo o sacrifício ali para Deus perdoar. E muitas vezes, querido, Satanás, ele não precisa de um erro da nossa parte. Muitas vezes Satanás precisa de uma omissão da nossa parte. Satanás precisa muitas vezes de uma alma mal resolvida. Satanás precisa muitas vezes de um momento mal resolvido da nossa vida, onde muitas vezes nós não nos resolvemos com o altar e saímos debaixo da proteção de Deus. Talvez você passe por momentos da sua vida, querido, estando dentro da igreja. Talvez a sua vida passa por fases ruins da sua vida, você fazendo coisas para Deus, mas muitas vezes com o coração com pendências, muitas vezes com o coração desalinhado com liderança, com o coração desalinhado com o propósito, desalinhado com aquilo que Deus está te direcionando, com o momento da sua vida. Por isso, querido, que eu volto a dizer, querido, que a nossa vida, ela precisa estar alinhada com o Senhor, para que a proteção de Deus esteja sobre a nossa vida, para que a mão do Senhor esteja nos guardando. E Jó, ele quebra uma aliança com os seus filhos, e consequentemente com Deus. E a aliança de proteção de Deus, querido, se estende até aqueles que carregam o sangue de Jesus. Pode tocar em tudo, mas não pode tocar na vida de Jó. Jó, ele acaba se esquecendo ou se deslizando de que para a proteção dos seus filhos não bastava o sacrifício que ele iria oferecer. Os filhos precisavam estar no altar. Os filhos precisavam estar debaixo do sangue de Jesus. Por isso, querido, que eu volto a dizer, querido, não tem lugar melhor para estar debaixo da mão de Deus, senão no lugar que Deus nos chamou, no lugar da nossa missão, no lugar onde Deus verdadeiramente nos resgatou. E para a gente já caminhar para o final, Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 24, não precisa abrir, eu vou só testificar aqui para vocês. Êxodo, no capítulo 12, versículo 21, Deus dá uma direção para Moisés ali, para que o povo de Deus fizesse um sacrifício ali com uma ovelha ali, uma ovelha pura, e verdadeiramente, depois desse sacrifício, eles pegassem o sangue daquele sacrifício ali, passassem nos umbrais e nas portas e janelas, ali da onde o povo de Deus estava, para que quando o anjo da morte passasse ali, o anjo não entrasse na casa daquelas pessoas, e não matasse os seus filhos, não matasse a sua família. E querido, quando nós usamos do sangue de Jesus, quando nós usamos da autoridade de Deus, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, querido, debaixo da mão de Deus, o anjo da morte não pode tocar nas nossas vidas. O anjo da morte não pode tirar a nossa vida, ele não pode tocar na nossa família quando nós estamos cumprindo a obediência a Deus, quando nós estamos cumprindo os mandamentos, quando nós estamos verdadeiramente consagrando a nossa casa, quando nós estamos verdadeiramente edificando a nossa casa, não no nosso braço, mas na direção, nos princípios, naquilo que Deus nos ensina, com o nosso coração alinhado, com a nossa vida alinhada no altar todos os dias, sem permitir que o inimigo encontre reservas dentro de nós para nos acusar, sem permitir que o inimigo encontre espaços, brechas na nossa vida para roubar a nossa casa, para matar algo que Deus criou dentro de nós. Porque, querido, o que Deus te entregou, querido, Ele vai fazer em nome de Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor, fazendo tudo o que o Senhor pedir, indo aos cultos, tendo uma vida de oração, de jejum, abrindo mão do pecado, cumprindo os votos, sendo fiel com o Senhor. E, querido, tenha sempre os seus pés no Evangelho, que Deus se encarregará de cuidar da sua casa, Ele dará ordem aos anjos dele, ao seu respeito, para te guardar e te proteger.
Não importa o momento da sua vida, querido, não importa a situação que você passar, não importa a fase da sua vida. E você vê Jó passando pela pior fase da vida dele, ainda assim, se apoiando numa promessa de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, querido. Nos melhores e nos piores momentos da sua vida, se apoie na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sobre a sua vida, ela há de se cumprir. A vontade de Deus, querido, ela nunca falha. Deus nunca erra. Deus nunca perde uma batalha, querido. No final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o final. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o final. Mas, querido, a vitória é daqueles que permanecem. A vitória é daqueles que não negociam. A vitória é daqueles que não saem da posição. É daqueles que se apoiam na palavra de Deus e não nas circunstâncias. E que nós venhamos ser essa igreja, esse tipo de pessoa que se apoia, que acredita na palavra, que acredita na promessa, que acredita naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, que não se apoia nas mentiras que o inimigo coloca na nossa mente, que não se apoia na provação. E eu quero te falar, querido, quando a minha vida está nas mãos de Deus, eu não sou pego de surpresa. Não existe susto, não existe nada que me roube o propósito, não existe nada que me tire da presença, não existe nada, não existe afronta, não existe situações da minha vida que podem me roubar o peso de uma glória eterna. Porque, querido, o que Deus tem para fazer na nossa vida aqui, querido, é maravilhoso. Mas o que Deus tem para te dar na eternidade, querido, é insondável, é incomparável, é algo que nós não podemos nem pensar, nem imaginar. Essa semana o pastor Paulo, ele postou algo ali no Instagram, ele mandou isso para a gente ali no particular ali dos missionários ali das igrejas dele, ele falando sobre a eternidade. E, querido, ele num lugar maravilhoso, ele fala, olha, a eternidade, ela pode ser comparada com isso, ela pode ser comparada com esse ambiente, com aquilo que nós estamos vendo, querido, mas o que Deus faz sobre a nossa vida será infinitamente maior que nós vivemos aqui. Por isso nós temos motivos de sobra, querido, para verdadeiramente abraçar a palavra de Deus, abraçar a promessa de Deus, abraçar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E é isso que eu quero te fazer, querido, eu quero te convidar a fazer daqui para frente, abraçar o Senhor, abraçar a promessa de Deus, abraçar o que Deus te deu e confiar que Deus, Ele não falha, Deus, Ele não erra, Deus, Ele não esquece daqueles que estão no caminho. Pelo contrário, Deus tem um cuidado especial com aqueles que estão debaixo da mão dEle, da proteção dEle, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Então fica sobre os seus pés. E eu quero te convidar, querido, nesse momento, a colocar sua vida nas mãos do Senhor agora, a se colocar debaixo das mãos do Onipotente, do Deus poderoso, daquele que guarda você, que guarda a sua posteridade, que guarda a sua casa, que guarda as suas finanças, que guarda o seu ministério, os seus filhos, o seu chamado. Eu te desafio, querida, a colocar a sua vida diante do Senhor agora, a alinhar o seu coração com Deus. Talvez em algum momento da sua vida, alguma má fase da sua vida, você se deslizou e saiu debaixo da mão poderosa, da graça poderosa do nosso Deus. Eu te desafio, querido, a se colocar mais uma vez, a se lançar mais uma vez debaixo dessa mão, a se lançar debaixo desse Deus poderoso que te chamou, que te criou, que gerou você desde o ventre da sua mãe. Talvez você estava andando, querido, desmotivado, cabisbaixo. Talvez você estava andando com uma mágoa dentro do seu coração, com algo aí dentro de você que
estava te entristecendo até aqui. Você estava com a sua fé abalada, você estava com a sua confiança abalada em Deus, você estava passando por situações difíceis, terríveis na sua vida, que talvez você não estava conseguindo mais se apoiar na fé. Você via tudo indo de águas abaixo, você estava indo tudo indo de mal a pior na sua vida. Mas essa palavra vem para trazer esperança no seu coração. Essa palavra vem para trazer fé no seu coração, que Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou. O propósito de Deus, ele não se finda. O propósito de Deus, ele se cumpre sobre a sua vida, assim como as misericórdias de Deus sobre a sua vida.